para a parte 2 aí do vídeo, na continuação. Nesse projeto aqui, né, que eu já fiz, que seria um quiz, né, onde a gente vai selecionando aqui, vai dando as respostas, e no final ele dá aqui a pontuação da gente, né. Contei 4 de 4 aqui, só clicando primeiro, né, nem esperava. Então, o código que a gente tem aqui atualmente, ele está desse jeito aqui, né? É bem simples, né, o código, claro, mas o intuito é esse, é a gente estudar React, a gente estudar também o JavaScript aqui. Então, esse daqui é o código da gente, na aplicação inteira, tá aqui. E aí, a ideia desse vídeo é poder dividir mais esse código para que a gente possa poder entender um pouco melhor os benefícios do React, né? Que no caso é a separação, é uma divisão de componentes, onde a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, enfim, tantos componentes que a gente quiser, separados, e aí todos eles se unem e formam um novo componente, formam uma página, enfim, formam a nossa aplicação aí. Então a gente vai fazer isso aqui nessa tela para poder a gente já começar a pegar direitinho. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma pasta chamada componentes, tá? Dentro de seus, onde a gente vai criar os nossos componentes. E eu vou criar os componentes que a gente vai ter nessa aplicação. Se você parar para observar aqui, eu consigo visualizar dois componentes que eu poderia fazer aqui, tá? Pelo menos a princípio, pelo menos nessa ideia, né? O primeiro componente seria essa parte daqui, que seria basicamente o quê? Um componente que me diz quanto que eu pontuei, tá? Então, essa div aqui toda eu poderia jogar em outro componente com o nome, sei lá, de score, e esse score, ele iria me dizer, iria justamente retornar essa frasezinha aqui, dizendo quanto que eu pontuei. E a segunda parte, né, é o que está aqui embaixo, isso que eu visualizo como um componente, né, que é justamente o componente onde vai ter aqui a questão, qual que é, vai ter aqui o texto da questão, e aqui embaixo vai ter as opções de resposta. Então, isso tudo aqui eu visualizo como segundo componente, que eu vou chamar aí, nesse caso aqui da gente, de question box, beleza? Então, vamos começar criando aqui o mais simples primeiro, que seria o de mostrar pontuação. Então, eu vou chamar ele de score, aqui dentro da minha pasta de componentes. Eu posso criar como arquivo, né, primeiro, em vez de pasta, porque se eu fizer assim, por exemplo, score barra index, então, ele já vai criar uma pasta chamada score com um arquivo dentro chamado index, tá? Como é que vai ser esse componente score? Ele é bem simples. Então, const score, né, o nome do meu componente vai ser chamado score, e ele vai me retornar aqui, né, vai ser uma arrow function, que retorna um JSX. Como todo componente React, a gente tem que retornar um JSX. Então, vou criar aqui a div, o class name dela vai ser chamado de score section, e aqui dentro o você pontuou score, né? Pontuou, sei lá, 3, 4, 5, o que tiver dentro da variável score, de questions.length, beleza? E agora eu vou dar aqui um export default no meu componente score, tranquilo. Agora, a primeira coisa aqui que a gente percebe, Natal, eu não tenho score aqui e nem tenho questions.length, certo? Eu não vou pegar aqui do meu arquivo principal e passar score lá para dentro, nem questions lá para dentro, porque isso iria começar a me trazer outros problemas para eu resolver. Então, a forma mais simples de eu fazer isso é eu receber por props. Então, primeiro desestruturo aqui, né? Porque se eu não desestruturar, eu vou ter que receber só props. E aí seria props.score e assim por diante. Então, vou simplesmente desestruturar aqui score e questions, beleza? E vou chamar esse componente lá no meu app. Então, posso escrever aqui components import score from .components score. Por que só barra score, não barra score barra index? Justamente porque o index, ele, como só tem ele lá dentro, né? Ou melhor, poderiam ter outros arquivos dentro de score, mas o index, ele
dá para se entender ele, digamos assim, né? O import pega ele. Ele é preferencial, ele é especial, digamos assim. E agora eu vou importar esse meu componente score justamente aqui. Então, se eu tiver score, né, como está dizendo aqui, se eu tiver score, eu vou importar o meu componente score. E o que é que o meu componente score ele está esperando? Uma prop chamada score, que eu vou passar o meu score, que é esse cara aqui. E ele está esperando os questions, que é o meu array de questões que eu tenho aqui em cima, beleza? Era para eu ter falado no início do vídeo, mas vamos falar agora. O que é que tu vais aprender nesse projeto aqui? Divisão de componentes e passar props através de componentes. Principalmente se eu quero passar uma função de dentro de um componente para um componente pai, por exemplo. Eu vou criar aqui um componente, esse, e eu vou ter uma função dentro dele, mas eu quero jogar essa função para ser executada num nível acima. Então isso é bem legal para a gente aprender aqui. Vou criar aqui agora o meu componente chamado de question box barra index.js, beleza? Esse meu componente question box, ele vai englobar todo aquele pedaço lá. Então, question box, arrow function, me retorna um JSX, tá? Então, o que é que eu vou fazer, né? Para facilitar, eu vou pegar aqui a parte do meu componente, recorto, Ctrl X e Ctrl V aqui, beleza? Export default question box, tranquilo? Tranquilo. Agora a gente começa a perceber que tem, né, por exemplo, current question não tem aqui, enfim, esse tanto de coisa. E aí, como é que a gente pega isso, né? Através de props. Então, o que é que esse componente ele vai receber aqui? Current question, as questões e vou deixar isso para mostrar quando eu começar a explicar aqui. Então, questão, current question mais um, beleza, tá ok, já estou recebendo por props. Questions length, já estou recebendo por props. Aqui também questions, current question text, está lá dentro também de questions. Questions, current questions, answer options, map, pegar aqui e tal. No botão, no on-click do botão, perfeito, eu não vou executar essa função aqui dentro, beleza? Eu vou executar essa função lá fora. Por quê? Porque eu preciso atualizar um estado onde eu vou usar o valor desse estado lá fora, na tela que eu estou importando o componente, não dentro do componente. Então, como é que eu faço aqui? Em vez de eu ter esse handle answer aqui, esse onClick, ele vai executar a função que eu vou pegar lá por fora. Então, no onClick, eu vou executar o onClick, ou seja, a função que eu vou criar lá fora por props. Então, eu vou executar aqui o onClick, passando a informação de se essa questão, essa opção selecionada está correta ou não está correta. Beleza? Então, com isso eu consigo passar a responsabilidade da execução de uma função, melhor, da criação de uma função aqui dentro, lá para fora para quem chamar. Por quê? No onClick, eu vou executar a função lá de fora, onClick. Ou seja, se eu quiser lá fora botar um alert, um console log, o que seja, tudo bem. Ele vai estar sendo interpretado dentro desse onClick. Então, o que é que eu estou dizendo? Ó, no onClick daqui desse botão, tu vais executar a função lá de fora, passando para essa função essa informação daqui. Então, lá fora eu vou poder criar uma função que vai receber já essa informação, beleza? Vou salvar aqui e vou lá para o meu arquivo principal. Então, lá no meu arquivo principal, vou importar aqui de dentro de question box, o meu question box. Ok, tá certo. Ok, então aqui eu vou ter o meu question box. O que é que ele está esperando, né? Como eu vou ter alguns, eu vou botar assim, desse jeito. O current question, que vai ser o current question. Ele está esperando as questões, que vem de questões. E agora o
o onClick dele, né? Como eu disse, essa própria onClick está me permitindo criar a função que eu quiser aqui fora agora. Então, o que é que eu vou querer? Arrow function aqui. O que é que eu estou recebendo aqui dentro dessa função? Vamos abrir aqui e a gente vai ver. Eu estou recebendo essa informação de se a opção clicada está certa ou está errada. Então, aqui dentro eu vou pegar o isCorrect, né? Ou seja, se está correto ou não. E eu vou executar a função handle insert option click, passando o isCorrect, que é justamente o cara que eu estou pegando aqui. Beleza? E essa função, na verdade, essa função é essa daqui, né? Ctrl C, Ctrl V. E essa função vai executar aqui todas aquelas instruções que a gente já viu na primeira parte do vídeo. Se você não viu a primeira parte do vídeo, veja na descrição que eu coloquei o link aí, beleza? Então seria isso. Veja como a minha tela agora está com quase nada de código aqui no meu JSX, certo? Porque eu separei em dois componentes que já fazem um monte de responsabilidade. Então vamos ver se está tudo certinho agora. Aqui. Cadê? Ué, tá aqui. Atualizar. Beleza. Perfeito. Funcionando certinho. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha dado para conseguir aprender um pouco aí mais sobre passar props, para poder tirar a responsabilidade ali de uma função de dentro de um componente e jogar para um componente no nível superior. Que isso daí é legal demais, a gente usa com certa frequência. E é isso. Espero que tenham gostado e comentem nos comentários se está ficando legal. Abraço.